Olá, queridos alunos, mais uma parte sobre questão agrária brasileira. Aprendemos já que é um espaço bastante complexo analisar os campos. Por que eu estou falando na pluralidade? Porque existem diversos modos de produção no espaço rural deste país. Então eu tenho um mapa no qual eu mostro a distribuição aqui de grãos. A policultura, vejam que está muito mais concentrada na região sul. A monocultura nós vamos ter em áreas específicas aqui nessa área da zona da mata nordestina, na cana-de-açúcar, o café. Nós vamos ter áreas de pastagens gigantescas neste país, áreas de florestas. Em todas essas áreas pontilhadas, o extrativismo vegetal brasileiro. E aqui algumas figurinhas, algumas charges que eu quero que você entenda. Vejam, eu já falei que neste país nós temos uma forte concentração de terras, que geram grandes impactos com o uso de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, impactos ambientais, impactos sociais. Aumenta a concentração de pessoas em pequenos espaços chamados de metrópoles. Então a metropolização é uma realidade decorrente de que? Da mecanização agrícola e a saída de milhares de trabalhadores rurais para as grandes cidades. Então vejam, inchadas paradas, as cidades paradas, a macrocefalia, não é isso? O crescimento caótico, desordenado, e o campo brasileiro no qual passa por uma transformação tecnológica, a mecanização. O êxodo rural, observe, pare, veja e pense. Olha a precariedade das condições de vida sendo reproduzidas também no espaço urbano. Então, nós vamos lembrar sempre qualquer ação tecnológica de modernização, de uso crescente de maquinários, impacta, claro, na liberação de mão de obras. Lembrar que os grandes incentivos bancários, financeiros, vão exatamente para quem tem a terra, para quem tem a grande propriedade. Quais os principais problemas relacionados à questão agrária ainda hoje? Aumento dos impactos ambientais causados pelo desmatamento. Lembra que eu falei já sobre a perda da biodiversidade? Cerrado, na Mata Atlântica, que são os dois hotspots brasileiros, para dar lugar a pastagens e cultivos agrícolas de exportação. A invasão de terras indígenas e a necessidade de sua delimitação. Crescimento dos conflitos entre poceiros, grileiros e, sobretudo, terras griladas lá na Amazônia, terras com títulos falsos. A estrutura fundiária brasileira. Então, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele distribui, nós temos um estudo da distribuição das unidades rurais, as propriedades rurais no Brasil. Mais uma vez, te pergunto, no nosso país, predominam pequenas ou grandes propriedades? Pequenas propriedades. Mas a malha, a estrutura fundiária brasileira não é concentrada? Sim. Apesar do maior número dos imóveis rurais pequenos, nós vamos ter um menor número de grandes propriedades ocupando a maior área do espaço brasileiro. Então vejam aqui a estrutura fundiária. Aqui em verde a pequena, mostrando que o número de pequenas propriedades é muito maior e de grande propriedade é ínfima. Olha, o número de propriedades grandes é muito pequeno, mas a área ocupada é gigantesca. O Brasil é a república do latifúndio.
Então nós temos aqui, observem, praticamente mais de 5,6 milhões de propriedades rurais. Mais de 5.600.000 propriedades rurais. Só que em uma parcela muito pequena, certo? De propriedades rurais, apenas 1,4% são grandes, elas ocupam a maior área do espaço brasileiro. Então nós falamos exatamente da República das Grandes Propriedades. E vejam, 13% de terras indígenas, um país de propriedades rurais. As áreas urbanas, unidade de conservação e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais do território brasileiro. A estrutura fundiária no Brasil, mais uma vez, 90,7% dos imóveis, pequenas propriedades, mas tudo isso ocupa cerca de 29% da área total. Então nós temos uma forte concentração de terras, principalmente em regiões como o norte, o centro-oeste e o nordeste. A região sul do país, ela possui menor, digamos, isso é menos perverso, a terra é melhor distribuída. No sul, por que no sul? Porque foi a única região geográfica que teve um processo de colonização por povoamento. Então a agricultura familiar lá é uma base de produção muito importante. E aqui a diferença entre o agronegócio, a empresa agrícola, os complexos agroindustriais e a agricultura camponesa. Preste atenção a esse item. Mais de 70% da mão de obra ocupada no campo é da agricultura familiar. Então, ela que fixa o homem no campo, que evita exatamente o êxodo rural. A maior produção de comida para o mercado interno também é da agricultura familiar. O agronegócio, mão de obra ocupada 26%, produção de comida 30%, produção global cada vez mais 60%, áreas ocupadas 76% e é a grande geradora de riquezas do PIB brasileiro, o agronegócio, os complexos agroindustriais brasileiros. Então aqui nós temos uma diferença enorme de uma imagem de uma agricultura pautada na indústria, de uma agricultura agora familiar. Vejam que é tudo mais geralmente, porque há muitas diferenças, mas aqui toda uma mão de obra familiar, uma cesta de diversidade. Você tem aqui, olha, a diversidade. E 10 razões porque a agricultura familiar é o verdadeiro agronegócio brasileiro. Então, nós vamos falar aqui de 2 das 10 razões. Primeiro, a agricultura familiar emprega mais de 77% dos trabalhadores no campo. Aqui são anuais mais recentes. Produzimos muito mais comida, então só por isso eu preciso investir muito na agricultura familiar. O vírus da fome mata 8.500 crianças por dia. E a vacina existe, chama-se comida. Mas isso não interessa nada, não é isso? Como pensarmos, e aí nós vamos concluir com essa reflexão, que o Brasil seja um grande exportador de commodities agrícolas e que milhões de brasileiros não tenham segurança alimentar. É amoral. Isso é muito, muito triste. E já sabemos, então, que não basta produzir mais alimentos. Quebramos a ideia malthusiana, né, isso pessimista, que o mundo estava fadado à fome por conta do esgotamento dos solos. Produzimos muito mais do que a demanda, do que a necessidade interna. Só que a injustiça social, a comida
O produto agrícola é um bem, tem um valor. E nós temos milhares, milhões de brasileiros que não têm condições financeiras. Então é muito mais uma questão política, de distribuição de renda, de valorizar a todos, de gerar dignidade humana. E a necessidade da reforma agrária. O que é a reforma agrária? É o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra. Conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de posse e de uso, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção. Base aí do Estatuto da Terra. Reforma agrária. Isso é um trâmite, é necessária, é justiça social. Então isso, olha só, princípio de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produtividade. Concluímos, olha aí, pai e filho, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. E olha só, estamos aqui numa área colinosa e à vista de grandes latifúndios. E aqui essa é a perspectiva de inúmeras famílias deste país, que precisa sim tirar do papel, efetivamente fazer valer a reforma agrária. Uma reforma pela distribuição de terras. A terra tem uma função social. Um grande abraço. Eu espero que você tenha mais uma vez ampliado o seu repertório sobre o campo brasileiro. Até a próxima aula.